Galera, vamos lá para o nosso módulo 5. A gente vai falar um pouquinho sobre titulação de neutralização. Aqui a gente vai precisar de alguns conceitos do módulo passado também, em que a gente precisa entender o que é um ácido, o que é uma base, para poder entender o que é uma reação de neutralização, porque o ácido mais uma base gera um sal e água, e essa neutralização pode ser total e parcial, algo também que a gente vai rever, certo? E assim, para a gente primeiramente entender essa titulação de neutralização é o ato de determinar a concentração de uma solução ácida através de uma titulação com uma solução básica, ou vice-versa. No caso, determinar a concentração de uma solução básica através de uma titulação com a solução ácida. Certo? E aí o que acontece? A gente vai... eu vou apagar aqui agora e vou escrever algumas reações de neutralização. Essas reações de neutralização, eu vou escrever algumas primeiros parciais, ou neutralização total, e depois eu vou escrever algumas parciais para vocês entenderem a diferença, certo? Vamos lá. Galera, a reação de neutralização, ela funciona desse jeito, ó. Vou botar aqui um ácido bem simples, HCl mais NaOH. Gente, eu falei para vocês que um ácido, esse ácido ainda eu falei que é um hidrácido, é toda vez que eu vejo hidrogênio mais a metal, e a base geralmente é metal ligado a hidroxila, certo? Como gera água, certo? H2O, certo? Então, a hidroxila vai se ligar ao seu hidrogênio, certo? Formando H2O. Então, esse aqui é o seu sal. O nosso sal, nesse caso, é o NaCl. Beleza, essa reação de neutralização, ela é total ou parcial? Nesse caso, ela é a neutralização total. Por quê? Porque existe uma proporção estequiométrica dizendo o seguinte: você tem um hidrogênio para uma hidroxila. Toda vez que tiver na mesma proporção, de 1 para 1, de 2 para 2, de 3 para 3, essa neutralização ela é dita neutralização total, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar um outro aqui exemplo, certo? De neutralização total, e eu quero que vocês me digam qual é o sal formado, tá? Esse aqui é o exemplo 1. Nossa, que um feio, hein? Vamos lá. Exemplo 1 e exemplo 2. Certo? Vou apagar aqui, só para vocês entenderem que aqui foi a junção. Vou fazer menorzinho. Tá. Vou botar agora esse aqui. CaOH2 mais H2SO4. Vamos lá. Só com esse exemplo que eu dei, tenta fazer aí, vá. Eu mudei a posição do ácido e da base, tá? Mas isso não interfere, é só você pegar os hidrogênios do ácido e se ligar com a hidroxila. 1, 2, 3 e pausa o vídeo. Pronto, galera, ó. Para quem tentou fazer, a reação é mais ou menos assim, ó. Caramba, fiz grandão, hein? Peraí. Não vai fazer essa maluquice toda, não. Então, pô, Matheus, mas agora a proporção está de 2 para 2. Não tem problema. Quer dizer, então, que vai formar 2 moléculas de água. 2 mols de água, né? Então, você junta CaSO4. CaSO4. Certo? Esse é seu sal formado. Beleza, essa neutralização é total. Mas quando é então que vai ser parcial? Gente, a neutralização vai ser parcial quando na verdade não estiver na mesma proporção.
E galera, isso vai ser importante para algumas questões que a gente vai fazer de concentração de ácido base na titulação de neutralização, certo? Vai ser importante para a gente poder resolver algumas questões de cálculo, vocês vão ver comigo, certo? E assim, eu vou botar agora um exemplo, mais 2 exemplos de neutralização parcial e o que a gente tem que fazer, tá? Galera, essa neutralização aqui é a neutralização parcial, certo? Essa neutralização parcial, de novo, a gente vai tentar reagir aqui, ó, só que tem 2 hidrogênios com uma hidroxila, certo? E agora, pô, Matheus, faço o quê? Gente, para poder reagir, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Colocar 2 aqui na frente. Para poder você ter 2 hidroxilas. Sempre no menor você vai tentar proporcionalizar, beleza? Então, ó, 2AgOH. E aí agora eu tenho 2 moléculas de água e vai formar 2 moléculas de água. Tem 2 moléculas de hidroxila, perdão, para formar 2 moléculas de água. Certo? E a prata vai ficar como? AgSO4? Não, gente, não é AgSO4. Vai ser Ag2, porque esse 2 aqui multiplica também para ele. Então essa é a sua molécula de sal, essa neutralização é parcial. Grava isso o que eu estou falando aqui, ó, porque agora vai ficar na proporção, ó, a proporção de sal, de base para ácido, nessa reação é de 1 para 2. Você vai ver como isso vai ser importante na reação também, no cálculo do princípio de neutralização, de titulação de neutralização. Beleza? Tranquilo? Vou botar mais um exemplo e aí vocês vão tentar fazer, certo? Deixa eu botar aqui embaixo para vocês entenderem. Quando eu falo proporção de 1 para 2 é 1 mol de ácido para 2 de base, certo? Vamos fazer uma outra reação. Tá. H2S mais AlOH3. Vamos lá? Essa daqui é desafio. Pausa o vídeo aí, eu quero ver se vocês conseguem. Vamos lá? Gente, para quem tentou fazer e conseguiu, eu vou dizer parabéns, viu? Essa daqui já é um pouquinho mais chatinha, mas assim, não tem problema. Errou essa, não sabe como fazer, não tem problema. Porque aqui é 2 e 3. Gente, qual é o que eu vou colocar então? Galera, 2 e 3 não tem múltiplo, né? Não tem como você botar um número aqui. No caso, não tem como você pegar o 2 e transformar em 3 e 3 transformar em 2. Mas você tem um múltiplo comum. No caso, onde tem 3, você coloca 2 aqui, ó. Perdão, onde tem 2, você coloca 3. E onde tem 3, você coloca 2. Porque 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Aí você vai ter 6 moléculas de água. Ou não entendi, Matheus. Gente, se aqui fosse 7 e 3, onde tem 3 você coloca 7, onde tem 7 você coloca 3. Porque esses números não são múltiplos, entendeu? Tranquilo? Vocês podem fazer isso. E aí, nessa reação vai ficar como então? 6 moléculas de água e vai ficar assim, ó. Al2S3. Tá? 3S Al2. Al2S3. Só juntar. Esse é o seu sal formado. E qual é a proporção que está aqui de ácido para base? 3 para 2. 3 de ácido para 2 de base. Gente, não, assim, eu acredito que ele não vai colocar um desse na prova, mas assim, eu estou falando por descargo de consciência. Geralmente é 1, 2. Nas suas questões que eu estava analisando, ele realmente cobrou mais desse tipo aqui, ó. Certo? Vamos lá. Então o que acontece, ó?
além de reação de neutralização, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre o princípio, certo? Na verdade, durante essa ocorrência de reação de neutralização, ou seja, quando um ácido vai reagindo com a base, galera, existe uma coisa chamada curva de titulação, certo? Essa curva de titulação, eu vou colocar uma imagem, uma imagem aqui do lado, aqui no vídeo, certo? Para poder o seguinte, vocês vão ver um gráfico mais ou menos nessa pegada, ó. Certo? A galera da edição tá deixando aqui. O que acontece? Esse gráfico tanto é de um ácido forte como uma reação de ácido base, como de base e ácido. O que acontece? Quando a gente fala essa curva de titulação, como a gente está reagindo com ácido e base, ele vai alterando o pH durante a sua trajetória. E aí o que acontece? Durante essa curva de trajetória, na foto que está aí do lado, existe um ponto, ele deve estar até na foto, ó, chamado ponto de equivalência, certo? Esse ponto de equivalência, ele quer dizer o quê? É quando o número de mols da base, esse ponto de equivalência, aí, é quando o número de mols do ácido é igual ao número de mols da base. Ou seja, nesse ponto aqui ocorreu uma neutralização, certo? Uma neutralização total. No caso, ocorreu essa neutralização, beleza? Nesse ponto de equivalência. E nesse gráfico de curva de titulação é que a gente vai, a depender da substância que tiver na reação, é que a galera faz o estudo e vê qual é o melhor indicador, que a gente vai ver indicador de coloração mais na frente um pouquinho, qual o indicador que é melhor para identificar esse ponto de equivalência, beleza? A gente vai falar um pouquinho agora sobre ele, o ponto de equivalência. Então, galera, vamos agora falar um pouquinho desse princípio da titulação da neutralização, que se baseia com o que eu acabei de falar, tá? Na curva de titulação existe um ponto em que esse ponto é chamado de ponto de equivalência, certo? Igual o gráfico que vocês viram nesse instante. Esse ponto de equivalência, no caso, ele se refere ao quê? Ele se refere a uma neutralização que ocorreu de forma total. Nesse ponto a gente pode dizer isso, certo? E aí nesse ponto de equivalência, a gente diz que o número de mols da base é igual ao número de mols do ácido. Vamos fazer uma questão, certo? Um exemplo de questão que está aí, que vai aparecer aqui embaixo, certo? Eu vou ler para vocês. A questão diz assim, ó. A questão fala assim, ó. Qual o volume de uma solução básica NaOH, no caso de hidróxido de sódio, com 0,6 m, que é a concentração molar, é necessário para titular 20 ml de H2SO4 com concentração de 0,2 m. Vamos lá, galera, ó. A primeira coisa que a gente vai entender, no caso, o primeiro passo que a gente vai fazer é o seguinte: escrever a reação de neutralização. Seguinte, NaOH mais, no caso ele diz que é o hidróxido de sódio, NaOH mais H2SO4, certo? Qual é a reação que vai produzir? Antes de tudo, essa neutralização aí, ela é reação parcial, mas tem
tem como a gente fazer com que ela fique uma neutralização total, não é isso? Ó, tem uma hidroxila, 2 hidrogênios. Então a gente coloca o 2 aqui. A gente coloca o 2 aqui. Para poder estar na mesma proporção, certo? E aí o que acontece? Para poder ter a mesma quantidade de hidroxila com hidrogênio. Então, qual o produto que vai formar? 2 moléculas de água, ó. Então, mais 2 moléculas de água, 2H2O. E qual só formado? Na2SO4, que sobrou. Na2SO4. Certo? Beleza. Por que a gente faz isso? Para a gente ver a proporção de ácido e base no que a gente tem. Nesse caso, a proporção é 2 mols de ácido, para 1 mol de, 2 mols de base, tá? 2 mols de base para 1 mol de ácido. 2 mols de base para 1 mol de ácido. Vamos lá. Qual o segundo passo que eu faço, Matheus? O segundo passo é anotar os dados da questão, certo? Segundo passo, aqui é o primeiro passo do nosso exemplo. Tá aqui exemplo de exercício. A gente vai fazer muito isso nas questões desse módulo, tá? Vamos lá. Então, primeira coisa aí. Segundo passo é anotar os dados, né? Anotar os dados. Primeiro passo é fazer a reação de neutralização que eu expliquei agora há pouco. Certo? Segundo passo é anotar os dados. E vamos lá, o que ele falou na questão? Ele me deu a concentração da base. Ele falou a solução básica NaOH com 0,6 m. Esse m é a concentração molar, tá? Então a concentração molar da base é 0,6. E ele falou que é necessário para titular 20 ml de H2SO4. Ele deu o volume do ácido, que é 20 ml. Aqui a gente já transforma logo para litro, por causa do sistema internacional. Divide por 1000, fica 0,02 litros. 0,02 litros. Certo? O terceiro, outra coisa que ele falou foi com 0,2 m. No caso, com concentração de 0,2 mol. Então, a concentração do ácido, ele fala na questão, é 0,2. Mol por litro, tá? Geralmente eu vou botar aqui mol por litro. Esse mzão quer dizer isso, tá? Mol por litro. Tá? Beleza. Anotei os dados. Qual é o terceiro passo? Aí agora eu vou fazer o cálculo, gente, ó. O que ele me deu? Ele quer o volume da base. Só que assim, eu tenho o volume do ácido e a concentração molar do ácido. Eu vou agora, né, na verdade, achar o número de mols do ácido. Porque se eu achar o número de mols do ácido, já que ele me deu isso aqui, eu jogo aqui na fórmula e acho a quantidade de mol da base. Qual é a fórmula que eu utilizo? Se ele me deu a concentração molar, gente, sem brincadeira, a gente utiliza muito fórmula de concentração molar. Até porque titulação, certo, está relacionado com medição de concentração. Eu falei isso zilhões de vezes. Então vamos lá, ó. Qual é a concentração molar do ácido? Dividido pelo... Concentração molar é o número de mols do ácido, dividido pelo volume do ácido. Preciso achar isso, ele me deu isso.
Ó, a concentração molar do ácido é 0,2 igual ao número de mols do ácido, quero achar, e o volume do ácido é 0,02. Então N é igual a... Esse N eu fiz o cálculo aqui, gente, deu 0,004. 0,004. Esse é o número de mols do ácido. Gente, certo? Depois que você fizer isso, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Para aqui, copia isso aqui. Eu vou apagar para a gente só lembrar. Aí eu vou e noto aqui, ó. Número de mol do ácido. Para a gente não se perder na questão. 0,004. Tá? Vou apagar ali, tá? Vou utilizar essa regrinha de 3 aqui, gente, ó. 2 mols da base para 1 mol de ácido, ó. Vou também colocar aqui. Não é 2 mols de base para de ácido e 1 de ácido? Então o que eu vou fazer? Ó. 2 mols de base, que é base, e que é ácido, para 1 mol. Gente, qual é o número de mols do ácido? 0,04. Acho o número de mols de base que vai ser titulada com esse cara. Certo? Fazendo essa regra de 3, 1 vezes x, regra de 3 aqui, ó. 1 vezes x, 2 vezes 0,04 vai dar 0,008. Então, esse x aqui é o número de mols da base que vai reagir com esse cara. Certo? Sabendo isso, para finalizar a questão, agora, se eu quero o volume da minha base, qual é a fórmula de concentração? Ele me deu a concentração e o volume. A mesma fórmula que a gente só está utilizando, que é a concentração molar é igual ao número de mols dividido pelo volume. Gente, concentração molar eu tenho. Número de mols eu acabei de achar. É só jogar na fórmula. Então vai ficar, ó, 0,6 igual a 0,008 dividido pelo volume. Como é que faz agora? Cruz, credo. Como se tivesse um aqui, ó. Cruz, credo. Vai ficar 0,6V. Deixa eu apagar aqui. Vou botar mais em cima esse x aqui. X deu 0,008. Não ficou legal não, né? Ficou muito em cima. Bota aqui, ó. X é igual a 0,008. Pronto, não tem espaço. Vou fazer o seguinte, ó, gente. Tá muito apertado. Vou fazer de novo essa parte aqui. Dá pra fazer a questão aí. Pronto, vou fazer a concentração molar da base. É igual ao número de mols, que é sobre o volume. Então isso aqui vai ser igual a concentração molar 0,6, que é a concentração molar da base. Número de mols 0,008 V. Certo? Isso aqui vai ficar como? 0,6V igual a 0,008. V é igual a 0,008 dividido por 0,6. Isso aqui vai ficar aqui resultado 0,0, aproximadamente 0,130. Aproximadamente, quando eu faço um igual e um tio, ó, o igual e um tio, o igual ao tio, quer dizer que é aproximadamente, tá? 0,013 litros.
litros. Beleza? Então, esse é um exemplo de questão que pode cair referente à reação de neutralização, certo? Que está relacionado com titulação e a fórmula de concentração molar. Então, vamos agora começar a falar dos indicadores, certo? Da reação de titulação de neutralização. Tranquilo? Vamos embora.